Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 26 de novembro, sexta-feira. São Francisco de Assis e a conversão apostólica. O grande feito de Francisco de Assis, o maior e o principal de todos, é o de sua conversão. Francisco tinha certeza de que o sentido de sua vida era seguir Jesus Cristo crucificado. Mas como ele faria isto? Após o desligamento do pai, da família e do mundo, Francisco de Assis começou a viver como eremita. Já era um religioso, mas sentia que lhe faltava algo, um novo caminho que lhe proporcionasse imitar mais de perto Jesus Cristo crucificado. Essa graça lhe adveio no dia da festa do apóstolo São Matias, no ano de 1208, na igrejinha de Santa Maria da Porciúncula, quando participava da missa. O sacerdote proclamou o evangelho no qual Jesus ordena aos apóstolos a irem pelo mundo para pregar o reino de Deus e a penitência, e que não deveriam levar nada pelo caminho, nem ouro, nem prata, nem sacola, nem alforge, nem pão, nem bastão, e que não tivessem calçados nem duas túnicas. Ao ouvir essa ordem de Jesus, Francisco sentiu-se tomado por um novo sentimento e, imediatamente entusiasmado no Espírito de Deus, disse: é isso que eu quero, isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer com todas as fibras do coração. E como não era um ouvinte surdo, mas cumpridor fiel da palavra do seu Senhor, tratou de pôr tudo logo em prática. Por isso e para isso tratou de gravar na memória todas as coisas que ouvira e esforçar-se alegremente por cumpri-las. Largar as vestes duplas, o bastão, os calçados, a sacola e o alforje de eremita. Fazer para si uma túnica muito desprezível e tosca. Lançar fora a correia e tomar como cinto uma corda. Começar a fazer-se anunciador da perfeição evangélica e a pregar a paz e a penitência em público, com simplicidade e com toda a solicitude do coração, percorrendo povoados, castelos e cidades. Francisco, além de ter como novo Senhor Jesus Cristo crucificado, tinha também uma nova missão, a missão dos apóstolos. Por isso, essa conversão pode ser chamada com razão de conversão apostólica. Viver a vida dos apóstolos, os enviados, significa desprender-se de tudo e de todos para que livre poder ir por todas as partes do mundo a fim de testemunhar Jesus Cristo crucificado pela palavra e pelo exemplo. Anunciar Jesus Cristo, pregar o seu evangelho, era o fogo que ardia sem cessar no coração dos apóstolos e que começou a incendiar o coração de Francisco. Por isso, a nova vida que ele começou a perseguir era a vida missionária dos apóstolos ou simplesmente a vida apostólica. A conversão apostólica de Francisco foi uma sacudida na igreja daquele tempo. E hoje o Papa Francisco nos exorta de novo a evangelizar com o Espírito. Evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação dos dons do Divino Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores das maravilhas de Deus, que cada um começa a entender na própria língua. Além disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, paresia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. Invoquemos São Francisco de Assis hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda ação corre o risco de ficar vã, e o anúncio, no fim das contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas, sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de Deus, como ensina o Papa Francisco na Evangelho Gáudio 2:5-9. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Oremos, Senhor, que a tua crucificação e ressurreição nos ensinem a enfrentar as lutas da vida cotidiana e a sofrer nelas a angústia da morte, para que vivamos em maior e mais criativa plenitude. Tu aceitastes com humildade e paciência os reveses da vida humana e os sofrimentos da tua crucificação. Ajuda-nos a aceitar as dificuldades e as lutas de cada dia como ocasiões para crescermos e nos tornarmos semelhantes a Ti. Torna-nos capazes de as enfrentar com paciência e coragem, com plena confiança na Tua proteção. Faz-nos compreender que só chegaremos à plenitude da vida pela contínua aniquilação de nós próprios e de nossos desejos egoístas, porque só morrendo contigo podemos contigo ressuscitar. Queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia de jejum e de abstinência de carne, peçamos a Deus nosso Senhor a graça de abandonarmos as paixões desordenadas e fazermos a vontade do Senhor. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo dia para todos. Eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver discórdia, eu leve a união, onde houver dúvida, eu leve a fé, onde houver erro, eu leve a verdade, onde houver desespero, eu leve a esperança. Eu leve alegria, Onde houver treva, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me de vossa paz, onde houver ódio, eu leve